quando todos dizem não, mas Deus diz sim. 1 Samuel capítulo 17 versículo 26 ao 51 diz: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem, que ferirá este filisteu, e tirará a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: E assim farão ao homem que o ferir. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E, ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá, e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca, e, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão, e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E, olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus, que o seu herói era morto, fugiram. Em muitas situações de nossas vidas só ouvimos o não como resposta por todos os lados. Muitas pessoas acreditam nesta resposta negativa e desistem de seus sonhos.
Mas se você prestar atenção ao que Deus está dizendo, verá que o Senhor pode lhe dizer o sim que você precisa para lutar e vencer. Foi isso que aconteceu com Davi quando o povo estava sendo afrontado pelo gigante Golias. Todos lhe disseram que não, mas Deus disse que sim e Davi aceitou a resposta de Deus para a sua vida, por isso foi vencedor. O que fazer quando tudo diz que não? Vamos refletir sobre os nãos que ouvimos e meditar sobre o sim de Deus para nossas vidas. 1. O não por parte da família. No versículo 28 ao 29 diz: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? O primeiro não que Davi ouviu foi de seu irmão mais velho Eliabe. O irmão mais velho agia como um chefe dos demais irmãos, representando a família. Seu irmão lhe deu a primeira negativa por não acreditar em seu potencial. Eliabe ainda insinuou que Davi estivesse fugindo de seus deveres e que tivesse abandonado as ovelhas de seu pai no deserto para ver a guerra por curiosidade. A reação de Davi para com sua família e seu irmão foi apenas de se defender. 29 Versículo 29 diz: respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Mas ele sabia que não era somente uma pergunta, pois foi insistente até confirmar a situação. No versículo 26 e 30 diz: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem, que ferirá este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: e assim farão ao homem que o ferir. E, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Algo semelhante aconteceu quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Parece que sua família ignorava a sua existência. Não foi apresentado por seu pai junto com seus 7 irmãos e somente quando o profeta perguntou o que seu pai lhe mandou chamar. 1 Samuel capítulo 16 versículo 6 ao 13 diz: e sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: e certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: e acabaram-se os moços? E disse: e ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: e manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te, e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou, e voltou a Ramá. No momento em que sua família dizia não, Deus disse que sim. As lutas na família de Davi não terminam por aí. Mais tarde sua esposa Mical também lhe diz que não poderia adorar a Deus em público. 2 Samuel capítulo 6 versículo 16 ao 23 diz: aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela.
E, ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. 17 Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. 18 Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. 19 Deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. 20 Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. 21 Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. 22 E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. 23 E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Mas Deus dizia que sim, ele podia ministrar ao Senhor livremente. Depois o seu filho Absalão intentou contra o rei seu pai para lhe tomar o trono dizendo que não poderia ser rei, mas Deus disse que sim, Davi seria o rei de Israel. Se você tem ouvido somente não por parte de sua família, continue servindo ao Senhor e crendo que Deus vai te ungir como ungiu Davi. Não precisa lutar contra sua família, mas apenas ore por eles e confie na resposta do Senhor. Se sua família diz não, Deus pode dizer que sim. 2. O não por parte da sociedade. No versículo 33 ao 37 diz: Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca, e, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão, e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. O segundo não que Davi ouviu veio por parte do rei Saul. Quando Davi se ofereceu para enfrentar o gigante Golias, o rei Saul lhe disse que era muito jovem para uma luta. No versículo 33 diz: Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. V 33. A resposta de Davi foi seu testemunho de livramento de suas ovelhas quando eram atacadas por ursos e leões. No versículo 34 ao 37 diz: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca, e, quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão, e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Após a insistência de Davi em confrontar o gigante, o rei tentou ajudar-lhe dando a sua armadura, mas Davi não aceitou. No versículo 38 ao 39 diz: E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Isso nos mostra que o não por parte da sociedade também pode vir de outras formas. Muitas vezes tentam nos adaptar aos modelos do mundo ou que façamos as coisas de forma diferente às orientações do Senhor, além de tentar mudar nossa identidade em que fomos criados por Deus.
Por isso Davi assumiu sua identidade pastoril e foi contra o gigante com seu cajado de pastor, sua funda e as pedrinhas lisas do ribeiro. No versículo 40 diz: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Se a sociedade, composta por amigos, companheiros de trabalho, vizinhos e todos mais, olham para você e dizem que você não consegue derrubar os gigantes que estão diante de ti, não dê ouvidos. Também não se adapte às exigências do mundo para fazer tudo como querem. Romanos capítulo 12 versículo 1 ao 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2 E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Assuma sua identidade simples, mas verdadeira na presença de Deus. Acima de tudo, arme-se da presença do Senhor e não com as armas do mundo. Efésios capítulo 6 versículo 10 ao 17 diz no demais: irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se o mundo diz que não, Deus pode dizer que sim. 3. O não por parte do inimigo. No versículo 42 ao 47 diz: olhando o filisteu, e vendo a Davi, desprezou, porquanto era moço, ruivo, e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. O terceiro não que Davi ouviu veio do gigante Golias, que lhe olhou com desprezo e disse insultos contra sua pessoa e contra seu Deus. Golias amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. No versículo 43 disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Mas Davi respondeu com fé ao gigante que iria lutar contra ele. No versículo 45 disse: em nome do Senhor dos exércitos. Neste momento Davi coloca Deus à frente desta batalha e recusa o não por parte de seu inimigo, assumindo sim vindo de Deus. Em todo o tempo Davi enfrenta o gigante declarando a honra e louvor ao Senhor seu Deus, dizendo, e no versículo 47 diz: hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos e toda a terra saberá que há Deus em Israel. V 46. Davi ainda declarou: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. De fato Davi venceu o gigante sem as armas convencionais, pois no versículo 50 diz: prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi.
O exemplo de Davi nos ensina como devemos lutar contra o inimigo de nossas almas. O verdadeiro e único inimigo de um cristão é o nosso adversário, Satanás e seus demônios. Efésios capítulo 6 versículo 12 diz: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Por isso precisamos aprender a lutar espiritualmente, não de forma carnal. 2 Coríntios capítulo 10 versículo 4 diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Não importa o que o diabo tem feito para te afrontar e te fazer desistir. Persista na presença do Senhor. E Tiago capítulo 4 versículo 7 diz: Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4.7. A palavra do diabo não tem poder diante da palavra de Deus que não volta vazia. Isaías capítulo 55 versículo 11 diz: Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei. Não acredite nas mentiras de Satanás contra sua vida. João capítulo 8 versículo 44 diz: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Mas firme-se na verdade da palavra de Deus. João capítulo 17 versículo 17 diz: Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Se o inimigo diz que não, Deus diz que sim. Ouça o sim do Senhor. 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20 Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. As promessas de Deus para sua vida não podem falhar jamais. Em cada uma de suas promessas, Deus nos dá o seu sim como resposta. Por isso muitas vezes o mundo, o inimigo e até mesmo nossos familiares dizem que não podemos, pois não sabem qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Não dê ouvidos aos nãos de todos os lados, mas fique atento ao sim do Senhor para a sua vida. Atenção, em Deus está dizendo sim.